Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do bate-papo da ISCM, né? É com muito orgulho que nós temos o privilégio, né, graças a Deus, de estarmos aqui mais uma terça-feira para a gente poder debater sobre diversos temas, né? Hoje, como você bem sabe, nós iremos tratar sobre as festividades comemorativas e o cristão, né? Então a gente vai poder analisar sobre uma ótica bíblica tudo que envolve isso, né? E como a gente deve se portar diante disso, né? Então, pastor, para a gente começar aqui e parar aqui a nossa falácia, né? Uma vez que as comemorações fazem parte da vida humana, como podemos defini-las, né? Como é que nós podemos encarar elas, defini-las de uma maneira bem central nesse primeiro momento aqui? Como é que o senhor se posicionaria quanto a isso? Muito bem. Falar em datas comemorativas, na verdade, é falar de um tema que está intrinsecamente, diretamente relacionado à nossa vida como seres humanos. Porque ao longo da nossa vida aqui na Terra, há momentos que são marcantes, quer no sentido positivo, quer no sentido negativo, e quando esses momentos são positivos, quando eles nos trazem determinada alegria, satisfação, então é natural que a gente resiste e relembre em relação a esses fatos. Quando a gente vai ver a revelação da palavra, a gente percebe que, de certa forma, essa também foi a pedagogia, entre aspas, que Deus utilizou. Não é sem razão que quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos a partir da formulação do calendário judaico algumas festas que Deus havia instituído, sobretudo o que nós observamos no livro de Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, e que essas comemorações, elas não eram aleatórias. Essas datas específicas, elas não eram aleatórias, mas elas estavam ou diretamente relacionadas à história do povo de Deus, ou elas tipificavam a pessoa do nosso Salvador. Então, por exemplo, quando a gente vai ver a instituição da própria Páscoa, lá em Êxodo capítulo 13, a gente vê a tipificação de Cristo, a gente vê a orientação que Deus dá ao seu povo para que perpetuamente se celebre aquela data, inclusive da maneira como Deus havia instituído, para que aquela lembrança não fugisse à mente e aos corações dos israelitas, até porque gerações vindouras iriam passar e nós temos, humanamente falando, essa tendência de nos esquecermos. Então, datas comemorativas, elas fazem parte da nossa vida, como fizeram parte da própria revelação de Deus, como uma forma, uma maneira de nos lembrar, de nos chamar a atenção, de nos ensinar. Então, falar em datas comemorativas é falar na vida humana em si, em especial de acordo com aquilo que a gente observa na revelação de Deus. É interessante que, quanto a esse tema aí, a gente consegue ver alguns versículos bíblicos que nos remetem justamente a essas datas comemorativas de possíveis lembranças boas e ruins que a gente se encontra na vida, né? Você estava falando aí, e eu estava lembrando lá de Lamentações, né? Quando Jeremias fala, né, que quero me trazer à memória aquilo que me traz esperança, né? É bem comum da gente, como ser humano, pensar nisso, né? E por mais naquele momento, né, lá em Lamentações, todo aquele contexto, né, de sendo levado como escravo, mas Jeremias olhava para isso, né, e queria que isso voltasse, né? Então ele meio que, se pudesse, talvez, né, ele estivesse ali festejando, né, o passado como foi, né? Eu acho que nos remete bem a isso aí que o senhor está falando, né? Na verdade, é como nós havíamos falado, é a questão da própria pedagogia de Deus, né? A gente observa isso ao longo da revelação, através das datas comemorativas que faziam parte do calendário judaico, e até mesmo de alguns fatos que a gente vê, a travessia do Jordão, a questão da colocação das pedras, os altares que eram edificados, sobretudo ali no período dos patriarcas. Então, quando a gente tem essa visão mais fria, a gente faz essa leitura mais detalhada, a gente percebe que isso não acontece por acaso, mas Deus queria ensinar, quer nos ensinar, então isso serve como essas lembranças para que guardemos no coração e assim nunca nos esqueçamos das verdades de Deus. É bem verdade aí também o senhor falando que a gente vê que o Deus que a gente serve, ele é um Deus muito simbólico, né? Ele é um Deus muito simbólico, né? Por diversas vezes, o senhor lembrando aí agora lá das pedras que ele colocou, né? A maneira como é instituída a Páscoa, né? A própria celebração da ceia da gente é um símbolo, né? Então ele é um Deus muito simbólico que ele, querendo ou não, a gente para ver também no Novo Testamento, né? A ceia ela realmente era uma festa, né? Com certeza. Ali, o encontro dos irmãos, né? Então, certamente, querendo ou não, né? Ela faz parte até do nosso meio como cristão, né? De cultuar a Deus, né? Nesse sentido também. Exatamente. Trazendo a memória
Você observa que existe esse aspecto, né, em relação às datas comemorativas. Você não pode fugir delas. Quer seja no aspecto pessoal, de fato específico da sua vida, quer seja no aspecto espiritual, religioso, elas estão sempre presentes. E você lembrou bem, essa questão da Santa Ceia é uma comemoração que nós fazemos. Hoje, via de regra, a gente faz essa comemoração mensal, mas a igreja primitiva, por exemplo, ela tinha o hábito de semanalmente, todos os dias do Senhor, celebrar a Santa Ceia. Então era uma comemoração que era feita num dia específico, no domingo, porque simbolizava a ressurreição do Salvador. Então era uma forma contínua que os irmãos do passado eles tinham de se lembrar do sacrifício de Cristo, da sua morte, dos seus benefícios para cada um de nós. Então não dá para nós extinguirmos essa questão das datas comemorativas. Pode ser que nós tenhamos um entendimento equivocado, a gente vai tentar dirimir aqui algumas dúvidas, mas elas estão diretamente relacionadas à nossa vida. Então, faz parte, não só em termos pessoais, em termos espirituais e, por não dizer, em termos cívicos, como nós também consideraremos. Então, isso faz parte, repito, da pedagogia de Deus. Perfeito, eu acho que a gente está muito bonzinho ainda aqui, né? Porque a gente está tratando sempre ela sobre... Só as generalidades. Sobre uma ótica muito bonita, né? É uma coisa que até a gente está analisando assim, tá na ceia, uma coisa tão bonita, né? Uma coisa que a gente, graças a Deus, tem a graça de Deus de poder fazer isso, né? Mas a gente olha no meio religioso, Deus se manifestando de N formas, né? Com essas festas, né? Mas elas em si, né? Assim, hoje em dia, quando a gente pode ver, ela pode ter uma conotação, a festividade, as datas comemorativas, elas podem trazer em si um aspecto pecaminoso, a data comemorativa em si, ou a gente só pode tratar ela como algo bom, né? Não. A gente precisa ter essa visão bem clara em relação a esse assunto. Por isso, via de regra, a gente volta a bater na tecla, né, da nossa cosmovisão cristã. Ela vai se aplicar diretamente a esse assunto. Por quê? A gente trabalhou aqui esse aspecto positivo em si, né, das datas comemorativas, das lembranças, mas nós sabemos que onde há ser humano, automaticamente há as manifestações pecaminosas. E a gente tem essa capacidade de macular aquilo que é bom. Então, isso se aplica também em relação às datas comemorativas, a determinadas comemorações, de nós pegarmos ou algo bom e distorcê-lo e torná-lo negativo, ou pegarmos já algo negativo e mantermos esse aspecto negativo, distorcendo algo que deve ser positivo para as nossas vidas. Então, você também corre esse risco, entendeu? De você ver de maneira deturpada comemorações, datas referenciais, não só na sua origem, em como elas foram concebidas, mas também em sua prática, que é o cuidado que a gente deve ter como cristão, porque há determinadas coisas em relação a essas comemorações que a gente vê até uma origem negativa, mas a gente pode ter uma aplicação positiva dela hoje, a outras não. Então, se faz necessário olharmos tudo à luz das Escrituras, sem descartar esse aspecto. Que aspecto? A natureza pecaminosa do homem. Onde ele vai, o que ele faz, ele vai levar o pecado, as suas consequências, em alguns momentos isso vai acabar sendo distorcido. Perfeito, mas uma vez que a gente vê essa distorção, né? Essa distorção certamente a gente está sendo confrontado com ela constantemente, né? O pecado do ser humano está envolto aí, né? Isso. A gente como cristão, a gente, querendo ou não, a gente observa isso, né? Quando não, muitas vezes até fazem parte disso, né? Então, uma vez confrontado com isso, né? Como é que o cristão ele deve se posicionar, né? Uma vez que a realidade humana e ao mesmo tempo a gente pode ser afetado, né? Pelo pecado, uma vez que a data comemorativa ela pode ter uma conotação pecaminosa. Isso. A gente viu que pode, então como é que a gente, frente a isso, a gente se posiciona? Muito bem. Eu acho que um recurso interessante que a gente pode utilizar e que vai ajudar muito, pelo menos para mim ajuda, né? Eu acredito que deve ajudar também outras pessoas, é a gente fazer uma classificação, é a gente fazer uma divisão relacionada a essas datas comemorativas. Em primeiro lugar, existem aquelas que estão diretamente relacionadas à nossa vida cívica, ao nosso dever cívico. Por exemplo, a gente tem o 7 de setembro, né? Que é uma data cívica, mostra a nossa independência, tudo aquilo que estava envolto, não entrando no detalhe em si do que está envolvido na independência do nosso país. Então, é algo que nós cristãos devemos desconsiderar? Não, jamais, porque até então nós somos cidadãos. É claro, nós somos, acima de tudo, cidadãos celestiais, mas nem por isso nós estamos
isentos das nossas responsabilidades civis. Então, se alegrar nesse dia, fazer referência a esse dia, se satisfazer nesse dia, não é uma coisa errada. Por quê? Faz parte da nossa vida cívica enquanto cidadão e pertencente a uma determinada nação. A primeira classificação: existe aquelas datas comemorativas que estão intrinsecamente ligadas à religião. Essas talvez sejam as mais problemáticas. Por quê? Não só por causa da sua origem, mas também por causa da maneira como as pessoas comemoram ou se comportam diante dessas datas. Por exemplo, a gente vive numa cidade, nós aqui de Campina Grande, que tem esse título, né, da cidade que realiza o maior São João do mundo. É uma data comemorativa, no sentido religioso, cultural, né, envolve esses dois aspectos. Então, a sua origem pecaminosa, como é que nós devemos nos portar? Aí a gente também tem que ter a nossa ação enquanto cristão. Então, você vai classificando essas datas. Em primeiro lugar, as datas cívicas. Em segundo lugar, as datas religiosas e também as datas comemorativas que estão ligadas à nossa vida como pessoa, seja aniversário de casamento, nascimento de nossos filhos. Então, fazendo essa distinção, essa divisão, já nos ajuda muito, e aí colocando cada cor no seu lugar e tratando cada data à luz das Escrituras Sagradas. Então, é um primeiro passo, pelo menos assim vejo, para a gente poder ter uma visão correta, um comportamento adequado em relação às datas comemorativas que fazem parte da nossa vida. Basicamente, dividindo-se nesses três grupos: datas cívicas, datas religiosas e datas pessoais. Então, aqui já é um primeiro passo para a gente começar a vislumbrar o assunto em si. Perfeito. O senhor falando aí, né, e se tocou na festa de São João, que é bem conhecida aqui a nível do Brasil, né? Isso. Na cidade. E a gente para e vê aspectos até irônicos, né? Chega a ser irônicos na própria festa de São João, né? Porque São João, ele faz até menção de quem, né? São João Batista. E qual era a mensagem de João Batista, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pois é, e ele dizia muito bem, né, que ele gostaria que Cristo se manifestasse e ele simplesmente desaparecesse, e ter justamente uma ironia completa da mensagem a qual ele propagava, né? A gente se depara quanto a isso, né? Exatamente. E em relação à questão de João Batista, é interessante porque, às vezes, até mesmo os romanistas, e aqui com todo respeito, eu estou só fazendo um levantamento de fato, né? Até mesmo os romanistas, eles confundem. Via de regra, eles pensam que o São João, ou o João, que eles estão comemorando, é João Apóstolo. Não, é João Batista. Inclusive tem aquelas figuras, né, de um adolescente, como que fosse um pastorzinho de ovelhas, né, que remete justamente a essa festa, a festa de São João. Então, qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender-se de quê? Dos pecados. Infelizmente, é o que mais acontece nessas comemorações. Você vai um pouco mais adiante, chega lá em Mateus capítulo 14. Lá você vê a execução de João Batista por causa de Herodes. E por que ele foi executado? Porque ele denunciava o pecado. Então veja como as pessoas, elas não têm, ou se têm, tentam abafar o propósito, a finalidade das coisas em si, distorcendo como um todo. Você comemora a festa atribuindo a um santo, quando a própria comemoração, ela vai de choque ou vai de encontro àquilo que aquele santo, na concepção deles, falava, defendia, e a razão inclusive da sua própria morte. Olha só que incoerência. Então, falta conhecimento, até mesmo nessas áreas. Perfeito. A gente vê justamente isso acontecendo muito, né? E não só um. Mateus Cavalcante, ele fala o seguinte, né? Falando acerca do aniversário, via de regra, paramos para agradecer por mais um ano. No entanto, existem pessoas e até mesmo igrejas que tratam a comemoração como algo ruim e pecaminoso. Esse pensamento pode ser pecaminoso, né? Acho que é algo que a gente vai tratar mais para frente. Segura aí, Mateus. Segura aí que a gente vai chegar. A gente vai ver até um pouco dessa origem, né? Como foi que começou essa questão da comemoração de aniversário, né? Inclusive tem até grupos chamados cristãos, pseudos cristãos, né? Que eles até hojerizam isso aí. E às vezes alguns cristãos até absorvem esse pensamento. Então é bom a gente ver como foi que isso começou. É bom ver quais eram as razões e saber como nós vamos nos comportar. Então segura aí, já a gente chega. Falando em comportamento, né? Qual é o que a gente deve fazer para ter uma visão e um comportamento correto em relação às datas comemorativas? Então a gente vê que ela tem de fato um sentido correto, em si ela pode ter, né? Mas também por causa do nosso pecado a gente, né, acaba
transformando aquilo que é até uma coisa boa em uma coisa ruim, né? Então, qual é o tipo de comportamento, né, que a gente deve ter em relação às datas comemorativas? Eu acredito que um princípio interessante, na verdade, dois princípios interessantes que a gente deve levar em conta. O primeiro deles é Romanos 12, 2, que nos ensina o quê? Que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente e não nos conformarmos a este mundo. Então, vermos as datas comemorativas, da maneira como elas se apresentam, da maneira como elas são comemoradas, e saber se aquilo tem ou não respaldo bíblico. Saber se aquilo ou não tem respaldo bíblico. É a primeira diretriz. É você não absorver o valor que lhe é repassado sem fazer essa devida averiguação, né? Como a gente está vendo aqui na questão do São João. Então, primeiro princípio, não se amoldar ao pensamento do mundo, mas nos submeter ao ensino das Escrituras. Segundo princípio que a gente deve levar em consideração, aquele de 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E a gente pode adicionar mais um terceiro, que é o quê? A consciência do nosso irmão. O apóstolo Paulo também fala isso. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas convêm. Então, esses três requisitos, a questão de nós não nos conformarmos com esse mundo e nos transformarmos pela verdade da palavra, a questão de nós glorificarmos a Deus e termos cuidado com a consciência dos nossos irmãos ou do nosso irmão, deve já nos pautar em relação ao comportamento adequado que nós devemos ter quanto às datas comemorativas, seja elas quais forem, quer sejam cívicas, quer sejam religiosas e até mesmo pessoais. Então isso já vai dando um segundo passo para nos auxiliar, considerar esses três princípios: a glória de Deus, a não conformação com esse mundo e também o cuidado que a gente deve ter com a consciência do nosso irmão. É bem certo que parece que eu acho que a gente está batendo até em um tema que a gente já tratou outras vezes, tratou a semana passada, a gente tocou nele, né? Que é justamente a graça comum, né? A gente acaba olhando para essas coisas, né? E querendo dizer, não, eu posso fazer tudo, né? A graça de Deus está lá, então a graça de Deus está se manifestando na vida do ímpio, o ímpio está fazendo uma coisa boa, uma festa, uma coisa boa, comemoração. Então, muitas vezes a gente acaba intitulando isso como graça comum, né? E nos permitindo participar disso, né? Como fosse um salvo-conduto agora, né? Então, sob a justificativa da graça comum, que de certa forma as pessoas ainda espelham a questão de Deus ou alguns dos seus atributos, eu posso mergulhar de cabeça. Não, eu acho que sempre cabe aquela questão de nós sermos críticos. O que é que a Bíblia diz? Como é que ela nos orienta? Porque, via de regra, a gente sempre somos levados a agir e a pensar de acordo com o que nós queremos, sentimos ou pensamos, mas não subjugamos todas essas coisas às Escrituras. Por isso, é aquilo que acabamos de falar: não nos conformarmos com esse século e nos amoldarmos ao ensino da palavra, termos como proposta a glória de Deus e também respeitarmos o nosso irmão. Isso aí é fundamental no trato desse assunto. Eu sempre vejo que um dos grandes problemas, né, que eu vejo assim, é quando a gente tenta fazer isso, né? Como você estava falando, a gente acaba tirando a justiça de Deus para julgar tal situação. Isso. E a gente julga com o que a gente acha, né? Exatamente. Então, assim, diz, não, isso aqui é bom. Por quê? Não, porque está fazendo mal a ninguém. A mim, isso me traz prazer, me traz alegria, né? E a gente tem que se parar para analisar, né? Qual é a justiça que deve reinar de fato, né? Exatamente. Até porque na nossa conversão, quando de fato ocorre, né? É justamente a abdicação da nossa justiça e olhar para a justiça de Deus. Exatamente. Né? É a abdicação disso, né? Exatamente. Perfeito, perfeito. O nosso irmão Raimundo Cavalcante, né? Ele diz o seguinte: o sábio Salomão disse que há tempo para tudo. Não tem como viver afastado de tudo nesse mundo, mesmo como cristão, né? Ele fala que de fato a gente está nesse mundo e tem que encarar todas essas situações, né? Circunstâncias. E é interessante que é essa perspectiva que muitas vezes nos falta. Às vezes a gente vai de um extremo para outro. Quais são esses extremos? Em relação à nossa relação com o mundo. Quando eu falo aqui mundo, não é mundo sistema de valores. Mundo aqui eu estou me referindo às pessoas do mundo, porque nós estamos inseridos dentro dessa realidade. Qual é o primeiro extremo? É você se afastar de um todo e viver como que uma seta, entendeu? Para que você não se contamine. Mas aí você vai ver que Cristo não fez isso. Muito pelo contrário, ele convivia com as pessoas. E aí ele sabia lidar com cada uma dessas situações. Qual outro extremo que você corre? Absorver esses valores, sem fazer
a devida ponderação. E aí você vai ver que Cristo ele teve esse cuidado. Da mesma forma que ele se relacionava com publicanos, com prostitutas, com pecadores, ele não se misturava com o pecado deles, mas ali era uma referência, era sal, era luz. Então eu acho que a gente precisa, é o que eu sempre digo, às vezes a gente tem um comportamento muito binário, ou é isso ou é aquilo, a gente não consegue ter um meio termo na situação, e a gente vai de um extremo para outro, e como se diz na linguagem popular, todo extremo ele é perigoso. E isso se deve muito pela própria preguiça, né? Acho que vai muito da preguiça da gente em querer confrontar e ser mais crítico quanto a todas essas indagações, né? É muito mais fácil você dizer assim, não, eu vou fazer isso porque isso para mim é o correto e vou ficar aqui. A gente, por vezes, acaba se tornando próprios legalistas, né? Exatamente. Acaba dizendo, isso aqui e aquilo vai ser pronto, né? Agimos como escribas, como fariseus, né? Os outros são pecadores, nós não, estamos aqui afastados de tudo e de todos, e nesse sentido perdemos a oportunidade de levar a verdade do Evangelho. Olha só o problema. Por isso, a razoabilidade em tudo. Pois é. E isso acaba afetando muita gente, porque a gente acaba atribuindo até aquilo, como a gente tratou também, né, da semana passada, aquilo que Deus produz, que Deus permite que nós façamos, por ter esse olhar, né, extremo, a gente acaba atribuindo tudo como satânico, ou trazendo pior, dizendo que tudo é santo, né? Exatamente, vai de um extremo para outro. Pedro Furtado, ganhador de um dos livros aqui já do nosso ISCM, né? Está perguntando. E assim como Pedro, todos vocês se sintam plenamente à vontade para jogar as perguntas aí para que nós possamos vir a tratar aqui. Pedro fala o seguinte, olha, o pessoal hoje está adivinhando as perguntas, hein? Tu gostando aí? O pessoal hoje eu não compartilhei nem o script do pastor hoje. Tá todo mundo está perguntando aí, isso é muito bom. Mas vamos lá, né? Pedro traz algo muito atual, né? Ele diz o seguinte: sobre datas comemorativas na escola. Exemplo, carnaval, festa da colheita, é errado deixar o filho participar? E aí a gente entra até em diversas festas, né, que a própria escola hoje em dia faz, né? Eu me recordo bem que nesse negócio de tudo que a escola faz, a gente acaba participando, né? E muitas vezes só vai. E certa vez eu estava lá e comecei a participar de diversas outras festas, né, que de fato são abominações diante de Deus, né? E simplesmente porque a gente está sendo exposto, como o irmão Raimundo falou, né? A gente está sendo exposto e a gente acaba confrontando isso. Mas e aí, como é que quem é pai, né? Os filhos, né? Como os pais devem ter o trato com o filho nesse sentido, permitir, advertir, né? Até muitas vezes constranger a escola, né? Como é que a gente deve fazer isso, né? Isso que Pedro falou, a sua pergunta, ela é extremamente pertinente, sobretudo para nós que somos pais, né? Às vezes a gente não tem um privilégio, quer seja por condições próprias, quer seja pela própria estrutura do lugar que a gente mora, de termos escolas confessionais. E às vezes até naquelas que se dizem confessionais a gente vê também alguns problemas, né? Mas sobretudo aquelas que não são. Você lida justamente dentro do próprio calendário escolar com várias festas. E aí existe a confusão, eu não sei se é uma confusão premeditada ou se é uma confusão por falta de conhecimento, de você misturar questões culturais com questões religiosas, ou com questões culturais com questões mundanas. Pegando aqui especificamente o assunto do carnaval, né? Talvez a gente não saiba, mas a palavra carnaval é uma palavra romana, uma palavra italiana, carnivale, ou seja, vale a carne. Então, a própria origem da festa em si, ela aponta para quê? Para a satisfação dos desejos carnais. E é o que a gente realmente vê em todo o período carnavalesco, quer seja pelo uso de drogas, bebidas alcoólicas, relações sexuais ilícitas, enfim, a gente vê a carne realmente aflorando. E aí você observa que é um valor que, de certa forma, é aceito predominantemente na sociedade, com exceção daqueles que têm uma visão diferenciada. Então, você leva o seu filho para a escola, aí dentro da programação existe a comemoração de uma festa dessa, que por mais que quando você vá questionar a professora, ela fale de algo dentro dessa conotação cultural, apenas a questão folclórica, mas o que está embutido ali é o quê? É você estar alimentando uma concepção errada de uma coisa errada em que a sua prática ela é errada.
E você alimenta em quem? Nos nossos filhos, que ainda não têm a visão formada, sobretudo aqueles que são menores, que muitas vezes não conseguem relacionar aquilo que é feito com o ensino da palavra do Senhor. Então você vai incutindo essa prática, você vai incutindo esse valor, na medida em que ele vai crescendo, ele vai vendo que aquilo ali é normal, no caso específico do carnaval, e aí fica difícil depois para você mostrar que é errado. Por quê? Ele aprendeu desde cedo na escola. Então nós que somos pais, e aqui eu falo por experiência própria, a gente enfrenta esse dilema, a gente enfrenta esse problema. Você põe um filho seu numa escola que não é confessional, se depara com essa realidade, e o que é que você vai fazer? O que eu procuro fazer como pai é transmitir o conhecimento, no caso aos nossos filhos, dentro da visão que eles têm, da capacidade que eles têm de reter, de estar mostrando o significado daquelas festas, daquelas comemorações, mostrando que não existe relação folclórica ou cultural, mas carnal mesmo, e que aquilo é um erro. E aí, via de regra, o que é que eu faço? Eu proíbo meus filhos de participarem. Infelizmente eu não posso mudar a estrutura curricular da escola, mas eu não sou obrigado a levar meu filho para participar. Então, existe no primeiro momento, às vezes, uma dificuldade, porque é até constrangedor para uma criança, porque ela não consegue ainda discernir aquilo, ver os seus coleguinhas participando, quando ela mesma não participa, então fica um negócio muito constrangedor. Mas infelizmente é o preço que a gente tem que pagar, como pais cristãos, para que os nossos filhos, eles não se amoldem a esses valores mundanos, carnais, pense que aquilo ali não tem nenhum problema, mergulhe de cabeça naquelas práticas, e lá na frente vai ficar muito mais difícil, muito mais complexo da gente tirar. Então, é complicado, mas é um preço que a gente tem que pagar, porque veja como às vezes é incoerente. Você tem um cuidado tremendo com os seus filhos, faz culto doméstico, traz seus filhos para a igreja, procura ensiná-los no caminho correto, orar por eles, ser exemplo para eles, aí de repente você permite que seja incutido na sua mente um valor de uma festa carnal. Então tudo que você fez desmorona, tudo que você fez vai por água abaixo. Então a gente tem que ter cuidado. Agora, é um preço que você tem que pagar. Às vezes o preço da tristeza do seu filho, às vezes o preço do constrangimento do seu filho, mas é preferível que ele se constranja, que ele se entristeça, mas ele se afaste dessas coisas do que acontecer uma coisa futura pior, e aí quem vai se entristecer também somos nós. Então, às vezes o remédio é amargo, mas ele é necessário. Então, trabalhando especificamente a questão do carnaval, mas aí você já tem um outro problema, que infelizmente é muito comum hoje, que é a chamada festa das colheitas. Aqui já tratando de algumas escolas, talvez que não tenha uma confissão, não seja de ensino confessional, mas tenham administradores crentes, cristãos, né? Então você tem nesse período do meio do ano, período junino, né, as festas de São João, mas para que não venha a ser a mesma coisa, então a gente inventa aqui a festa das colheitas, entendeu? Porque acontecia lá no calendário judaico. Está na Bíblia. Está na Bíblia, mas dentro de uma época diferente, porque se você for harmonizar o calendário, não bate a data com o meio do ano, entendeu? Com um propósito totalmente diferente do que acontecia lá no Antigo Testamento. Aí o que é que você vê nessas programações? Comidas típicas. Aí o que é que você vê? Roupas típicas. Aí o que é que você vê? Músicas típicas. Então, na verdade, a colheita serve só para encobrir uma festa junina mascarada de festa cristã. Então, o problema que também a gente tem. Por isso a necessidade da gente enxergar essas coisas, ver realmente o que é feito, como é feito, baseado em que está sendo feito, porque é aquele negócio, você tira uma comemoração visivelmente mundana, mas você termina fazendo pior, encobrindo com um manto uma religiosidade falsa. Então, é um erro do mesmo jeito, é um problema. E a gente se depara, né, só tocando nesse ponto aí, que é justamente você traz práticas judaicas e tudo mais, que algo que já foi passado, né, como você falou, em outro tempo, né, que até o próprio cristianismo, textos bíblicos do Novo Testamento vão contra esse tipo de tradição que você traz para os tempos de agora, né? Então se torna até algo nem revestido de religiosidade, mas propriamente de pecado, né? Exatamente. Para com isso aí. Exatamente. Então, quando você olha as festas que eram ensinadas e determinadas no Antigo Testamento, especificamente falando a festa da colheita, no próprio procedimento que se deveria ter, não tem nada a ver com o que é feito hoje, entendeu? A questão de se ter uma cidade, no caso de Jerusalém, que era o centro da adoração, enfim, não tem nada a ver, você só pega o nome para você ter esse viés bíblico, mas na sua essência não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. Eu até uma vez já vi, pasme, né, numa situação como essa, e aí eu não falo que foi nem numa escola, foi numa igreja.
uma igreja tida como reformada, né? Pelo menos dentro da sua história, de fato é, né? Uma igreja confessional. Tinha lá, né, o cartaz, eu fui até convidado para essa programação. Eu sou muito mole mesmo, né? Então, tinha lá a questão de festa da colheita, mas o que é que existia lá no desenho do convite? Tinha lá as bandeirinhas de São João, tinha lá a fogueira, tinha lá toda a questão do que a gente sabe, né? Daquele tipo junino, mas só tinha lá o nome Festa das Colheitas. Não era Festa das Colheitas, entendeu? Então, com a própria música também, apontando para uma festa junina mundana. Então, tinha nada a ver isso dentro de uma igreja, entendeu? Uma programação de igreja. Então, você vê como os valores eles estão pervertidos hoje. Ótimo, ótimo. Eu achei só um adentro, né? Eu sei que o pessoal está perguntando muito, eu vou até olhar, mas acho que uma coisa muito importante que o pastor falou, né? Com relação à privação que às vezes a gente tem que dar aos filhos, né? Quanto a isso, eu me lembro que na minha época, quando meu pai me privava disso, eu olhava para aquilo e dizia, por que não? Né? Por que não? Porque todo mundo está lá, meus amigos estão lá, né? E talvez o que me faltou aí, eu acho que falta muitas vezes na vida de muitos pais para com seus filhos, é dar a justificativa daquilo, né? Porque senão a gente vai cair justamente no extremo. Não vai porque não vai. Exatamente. Né? Então, eu acho que é importante, né, de privar mais a explicação, né, para que isso já venha a moldar o próprio entendimento da criança quanto ao porquê ela não vai, né, o porquê, para que a criticidade dela seja aguçada quanto a isso. Né? Exatamente. E aquela questão, as nossas crianças, elas são pequenas hoje, você na autoridade de pai vai dizer não, automaticamente ela vai se sujeitar sem problema nenhum, mas você não vai resolver o problema da dúvida dela. Então, ela vai crescer. E mais cedo ou mais tarde, ela chegará numa universidade, que vai ser um ambiente potencialmente muito pior. Então, o não, sem a explicação, na verdade, vai potencializar um pecado futuro. Pois é. Então, é aquela questão, a gente diz não e explica a razão do não. Mostra por quê, entendeu? Às vezes não se é compreendido de primeira, mas nós estamos, dentro do processo de criação de filhos, plantando sementes, na perspectiva que Deus faça florescer. Então, isso é fé também. Isso faz parte da nossa fé. Perfeito, perfeito. Fernanda Vieira, ela diz assim, ótima pergunta, Pedro. Então, estamos até agora contigo, Pedro. E a gente nem conseguiu entrar em outra já. Mas isso que Pedro falou realmente é um drama que a gente tem. Você vai chegar nesse nível, é constrangedor, às vezes é triste. O filho chora tudo, mas antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Depois passa. Ana Lívia que o diga, Melissa também. Islene Dutra, né, diz o seguinte: desde cedo as crianças precisam ver que não é certo esse tipo de festividade, né? Justamente aí o que a gente estava falando. Eu acho, ainda a pessoa de Islene, né? Sim. Eu acho que a festa da colheita é a substituição da festa de São João. Aí ela colocou como uma nova roupagem. Concordo com o que a irmã Islene disse, a Alexandra Adelino fala. Poliana também concorda com Islene. Até nas igrejas tem sido comemorados isso. O pastor acabou de falar. Oi, tia! Vou falar com tia aqui, né? Lá do Belém do Pará, o pessoal está lá conectado também. Então, benção, tia! Ao vivo, hein? Gleice até botou aqui, ó. Meus filhos nunca participou. KKK, não é só para confirmação. Muito bem, Gleice. Todos nós temos que fazer assim. Se o filho é crente, não participa de festa de carnaval, nem de São João na escola, deixa quem quiser falar. Importa obedecer a Deus. Então, muito bem. É um preço que a gente paga. Aí Matheus chega aqui agora e fala do final do ano, né? Porque começa a tocar as musiquinhas bonitas aí em todo canto, inclusive nas escolas mais uma vez, né? E ele fala o seguinte, falando acerca do Natal. Então a gente agora chaveia um pouco aqui. Sim. As decorações e refeições de Natal são erradas? Existem igrejas que abominam isso e outras que decoram templos com pisca-pisca. Eita, essa questão do Natal é uma questão interessante, complexa na sua resolução, mas é interessante. Veja, nessa questão da comemoração do Natal, a gente vai ter que considerar vários aspectos. O primeiro deles, a sua origem em si, né? Como foi que se originou a festa de Natal dentro dessa concepção que a gente tem hoje? Ela não foi assim algo aleatório. Ela já era uma festa comum dentro daquele contexto romano,
ano 100, 200, ano 100, 200, 300 anos da nossa era. E o que acontece depois disso? Existe a fusão Estado e Igreja e a oficialização do cristianismo como a religião do Estado. Então foi feito como que uma miscelânea de quê? De algumas práticas, quer sejam religiosas, quer sejam comemorativas, que existia dentro do Império, dando esse revestimento de cristianismo. E dentro disso acabou acontecendo o quê? O próprio Natal, ou a própria comemoração do Natal. É interessante que no terceiro século, Orígenes, que era um dos pais da igreja, ele se opôs veementemente contra qualquer associação. Mas infelizmente o tempo foi passando e ele foi vencido. Não só no contexto em si festivo, né? A questão das refeições, a questão da troca de presentes, e envolveu também a questão da própria decoração, que é de origem extremamente pagã. A própria árvore de Natal, ela remete ao deus Nirode. Você encontra ele sendo mencionado na palavra do Senhor. Então, tudo que está envolto dessa comemoração tradicional que a gente tem em relação ao Natal, a sua origem, ela é essencialmente pagã. E aí o que é que a gente faz como cristão? Porque de um lado você tem essa origem pagã de toda essa forma de comemorar. Por outro lado, você tem um fato em si que você também não pode descartar. Então, qual é o fato que nós temos em relação ao Natal? Nós temos o fato da encarnação do Salvador. Ele nasceu no dia 25 de dezembro? Não. Na verdade, as últimas datas que poderia ter se dado o nascimento de Jesus Cristo seria as datas de dezembro, porque é o período de inverno rigoroso lá em Israel. Então, dezembro não foi. Ao que tudo indica, mês de agosto, setembro, na pior das hipóteses, o mês de outubro, mas dezembro jamais. Então houve essa sincronização, né, com as festas pagãs e as comemorações pagãs, e aí terminou substituindo o Natal nesse período de dezembro, dentro dessa conjuntura, dentro dessa formatação. Então, voltando para a grande questão, o que é que a gente deve fazer como cristão? Abdicar de um pouco, esquecer que existe isso e agir de maneira diferente, descartando esse grande fato do Evangelho, que é o nascimento de Salvador? Dentro da minha concepção, não. Eu acho que a gente deve conservar a verdade, a gente deve defender o fato, agradecer a Deus pelo fato, mas tirar toda essa parafernália pagã que está envolvida com a festa, porque a gente não pode negar, é o período onde as pessoas estão bem sensíveis, inclusive em relação à própria aceitação do Evangelho. Não é que isso vá definir a salvação de alguém, até porque a salvação é pela soberania de Deus, mas é um período em que você tem mais oportunidade de falar do Evangelho, falar do amor de Deus, da própria vinda do Salvador e as suas implicações, e fazer sem ter esse viés pagão que infelizmente marca os nossos dias, entendeu? O que não nos proíbe de fazer menção, o que não nos proíbe de fazer alguma coisa nos outros períodos do ano. Eu acho que talvez seja o grande problema nosso. A gente quer focar somente na parte de dezembro, dia 25, mas a gente esquece que falar da encarnação deve ser algo que nós devemos fazer ao longo de todo o ano, entendeu? Por quê? É a verdade, é o fato. É interessante que quando a gente se apega muito a essa questão da data, às vezes até mesmo dentro da igreja evangélica, se você canta os nossos cânticos de Natal, né, pegando salmos e hinos, a partir de 92, 93, no outro período do ano as pessoas se escandalizam, né? Era justamente a pergunta. Qual o problema? Então, se eu posso usar, né, a questão da aplicação, de me lembrar do nascimento de Cristo e falar das suas verdades em dezembro, que não foi a data exata do seu nascimento, por que eu não posso fazer em outras datas do ano? Então, eu acho que nisso a gente deve ser bem flexível, entendeu? Qualquer ano, ou qualquer mês, qualquer data, qualquer dia, sempre vai ser oportuno para falar do nascimento de Jesus. Que aí você vai de um extremo a outro. Eu nem falo em dezembro e também não falo em nenhum momento. Então, acaba que a gente perde, né, esse aspecto positivo de falar dele, ou seja, a encarnação do nosso Salvador. Então, por isso que é necessário a gente ter equilíbrio nessas coisas, para a gente não ir de um extremo para outro. Perfeito. Eu acho que aí vai muito do quanto dá para a gente contextualizar aquele momento, né, com o Evangelho, né? É o que Paulo faz lá quando chega em Atenas, né? Isso. Ele se utiliza, né, de uma coisa pecaminosa, o que estava acontecendo lá, né, a adoração a falsos ídolos, né?
E ele acaba trazendo aquilo para o contexto, né, uma aplicação, né, totalmente diferente do que era comum ali, né? Exatamente, exatamente. E é interessante porque os grupos religiosos, isso também foi um problema, né? Porque no próprio período da Reforma, houve uma divisão no pensamento em relação à comemoração ou não do Natal, né? Alguns grupos seguiram uma linha de não comemorar em hipótese alguma, outros fazem menção, inclusive no mês de dezembro, por enxergar que isso não seria algo contrário à palavra. Então, tudo isso você vai ter entre os próprios grupos ditos reformados, e a história mostra isso. Então, o que acontece? Existem algumas pessoas que não advogam, sob hipótese nenhuma, falar do nascimento de Cristo, ter qualquer relação com o Natal, mas também ao longo do ano não se faz menção em momento algum. Então, o que acontece? Essa verdade tão extraordinária, tão fantástica do cristianismo, ela acaba sendo esquecida. Se nem no momento propício, nem depois você fala, a tendência é que a sociedade, que já é propensa a esquecer dos valores do Evangelho, se esqueça completamente. Não, a gente tem que aproveitar. Sim, a questão da comercialização, sim. Sim, visões pervertidas quanto à questão do nascimento de Cristo, sim. Então vamos trazer as pessoas para o entendimento correto. Vamos falar o que é a encarnação, o que foi que ela propiciou, quais são os seus benefícios, como é que nós nos beneficiamos dela, nós que somos salvos. Então vamos levar a verdadeira mensagem do Natal dentro de uma visão desfocada que infelizmente muitos têm nesse período. Então, se a igreja se cala, o erro ele vai se perpetuar. Infelizmente é assim. Agora vamos tentar aqui colocar para ver se a gente consegue fazer uma distinção legal, né? A gente vê o carnaval e a gente não vê ele com bons olhos, né? E pelo menos é o que aparenta em nenhum dos cenários aqui que a gente descreveu. O Natal a gente consegue, né, ainda ver nuances de alguma coisa boa. Essa é a grande diferença no qual entre uma outra? Sim, com certeza. No com qual certeza. em uma você não consegue contextualizar em nada para trazer aquilo para algo benéfico, e na outra você consegue. Então você faz uso daquilo com seus limiares, né? Porque existem outras pessoas que, por exemplo, no carnaval fazem os blocos dos crentes, né? E aí complica. Eu acho que um caminho bom de nós percorrermos para você poder fazer essa diferenciação é justamente ver aquilo que você vai encontrar na palavra como verdade. Por exemplo, a questão da Páscoa, não é, que as pessoas hoje comemoram, também de maneira pervertida, com ovo de Páscoa, lembrantes do coelhinho da Páscoa, como se coelho colocasse ovo, né? O que eu sei é que galinha faz isso, não coelho, entendeu? Mas também tem toda uma conotação aí pagã por trás disso. Mas por causa disso a gente vai deixar de falar da passagem, da festa da passagem, porque Páscoa significa passagem, né? Quando Deus passa sobre os israelitas e não fere os seus primogênitos. Você vai perder essa oportunidade de uma verdade que está estampada, clara, ensinada nas Escrituras Sagradas? Com certeza não. Então eu acho que um caminho bom de nós percorrermos é isso. Essas comemorações, elas não têm nenhum viés e nela você não vai encontrar nada da verdade da palavra. Se não, muito pelo contrário, de coisas que descartam a palavra, elas devem ser descartadas. Mas, se você encontra ali nessas comemorações, mesmo que pervertidas, verdades relacionadas ao Evangelho, aproveite e leve essa mensagem, leve esse esclarecimento. É uma forma de você pregar o Evangelho de Cristo, pregar a verdade de Cristo, dando a concepção correta em relação a essas comemorações. Então, a Páscoa se insere dentro desse contexto, o Natal se insere dentro desse contexto, entendeu? E aí, comemorações que correspondam, sobretudo, ao plano de salvação. Perfeito, perfeito. Reginaldo Santos, ele disse que a cantata no dia 25 de dezembro é certo. Com certeza. Proclamar a mensagem de Cristo, proclamar a sua encarnação, entendeu? É muito importante, é muito importante. Via de regra, quando você trata sobre esse assunto, as pessoas sempre dizem, né? Mas onde é que tem isso na Bíblia? Na Bíblia fala que a gente deve comemorar a morte de Cristo na ceia do Senhor, claro, porque a questão da ceia está diretamente relacionada à morte. Mas para que houvesse morte, teria que haver o nascimento de Cristo, porque sem nascimento não há morte. Então é claro que você não vai encontrar uma ordem para comemorar o Natal, mas você vai encontrar um indicativo do Evangelho que Cristo nasceu e se encarnou. Então nós devemos falar sim da sua encarnação. Eu gosto de falar mais encarnação, talvez os irmãos até fiquem assim, encarnação, porque para mim a encarnação traz um significado mais completo do que aconteceu, né? Pegando lá o que João fala no capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça
e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, é a encarnação, porque a segunda pessoa da Trindade já existia desde toda a eternidade, mas ele tomou a forma humana para consumar a nossa salvação. Por isso, ao invés de Natal e de nascimento de Cristo, eu gosto de falar mais da encarnação. Ela traz uma visão mais real do que aconteceu. É mais uma questão teológica. Mas depois a gente pode conversar sobre isso aí, para não misturar aqui o negócio. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Islane já passou aqui, né, aqui nos nossos comentários, mas ela fez algo bem pertinente aqui, né? Ela falou sobre o dia 31 de outubro, né? 31 de outubro? Dia 31 de outubro. Ninguém quer comemorar o dia da reforma, né? Não. Mas o dia do Halloween, né? Pois é. Então como é que a gente se porta quanto a isso, hein? Mais uma vez a gente tem que remeter ao passado, né? A festa do Halloween, né, que depois recebeu esse nome de Halloween, né? Principalmente no período medieval, quando a igreja, no caso a igreja romana, perseguia a quem a igreja chamava de bruxa ou de bruxos, né? Porque não aceitavam a revelação da palavra. Mas a origem do Halloween, do Dia das Bruxas, ela remete aos celtas, né? Os irlandeses. E é interessante porque é uma festa antiga e ela tem uma conotação extremamente espírita. Por quê? Porque se cria que nesse dia os mortos, eles se incorporavam aos corpos dos vivos. E aí, para que esses agouros fossem espantados, os vivos se vestiam, né, de maneira como bruxas. Como é que eu poderia dizer aqui? Fugiu aqui o adjetivo, né? Pegando esses apetrechos, né, de bruxo, de esqueleto, essas coisas horripilantes, né? Como que para espantar, né, esses maus espíritos que tentavam se incorporar com as pessoas. Então, a origem da festa é essa. Então, é uma origem espírita, é uma origem pagã. Então, a gente não pode participar, porque conforme a gente usou o critério, qual é a conotação que a gente tem em relação à salvação? Qual é a conotação que a gente tem em relação ao plano redentor? Nenhum, muito pelo contrário. A consultar os mortos, o relacionamento com os mortos, que a Bíblia proíbe completamente. Então, é uma festa que, na sua origem, na sua prática, ela já está de um todo descartada, entendeu? Então, por que não falar da reforma protestante? Por que não falar da reforma protestante? É interessante, eu estou tentando aqui puxar na mente, né? Essa palavra Halloween no inglês, ela significa um dia antes do dia de Todos os Santos, que é o dia 1º de novembro. Então, Hallow, Santo, Win, antes. Então, para que a data não batesse com o dia da comemoração de Todos os Santos, comemorou-se dia 31, entendeu? Um dia antes do dia de Todos os Santos. Nossa irmã Gleiciana, ela fala algo que todo mundo aqui está aprendendo, né? Ela disse que essa árvore, né? Acho que era a árvore de Natal que ela está falando, ela não sabia, né? Alguém aqui muito bom por isso, muito bom o bate-papo. Verdade, a irmã Islane comenta, né? Verdade, Gleiciane, muitas pessoas desconhecem, usam como enfeites, mas infelizmente é de origem pagã. Então a gente não deve usar, né, pastor? Acredito que não, porque qual é a conotação que ela tem em relação ao plano da salvação? Qual é a conotação que ela tem em relação a Cristo, a sua salvação? Nenhuma, entendeu? Então aquilo que você não consegue fazer esse link, fazer essa ligação, é aconselhável. Aqui não vou dar nem ditar normas para que a gente não caia no legalismo. Mas quando você não vê esse subsídio de ligação com aquilo que está relacionado ao plano de salvação, o ideal é que a gente descarte. Até porque bonito, sem isso a gente também vai continuar sobrevivendo. Oi? Nem por ser bonito ou deixar a casa bonita, como um quadro bonito que a gente coloca na... Eu sou sincero a dizer que eu tenho uma recaída, sabe por quê? Pelos pisca-pisca, eu acho lindo, entendeu? E eu já ensaiei há alguns anos, mas nunca deu certo, acho que não vai dar não, entendeu? Mas aí não tem nada a ver com a questão pagã, é mais pela beleza, né? Sim, e aí seria uma coisa para você usar, não só de Natal, mas fora dele também. Aí se você realmente quiser pagar esse mico, então... porque vai provar que seu coração não está agarrado a essas coisas, entendeu? Mas que eu acho bonito, eu acho. Na verdade, existe essa conotação pagã, mas a gente não pode desacreditar nem desconsiderar. Existe um ambiente diferente no final de ano, né? Depois que você termina suas atividades, seus compromissos, né? Daquela ideia de confraternização. Então, o Natal ele tem um ar diferenciado, né? Não é idolatria em relação ao dia, não, mas é mais você analisando o ambiente. Então, ele tem essa conotação assim, mais de algo apaziguador, de confraternização. Então, até a decoração em si, a questão das luzes é muito bonita, é muito bonito. Pois é, eu acho que é a gente saber, né, poder ver de fato aquilo que está sendo colocado como o nosso
nosso coração está sendo posto nisso, né? Exatamente, Acho que é exatamente. uma grande virtude que a gente tem que saber fazer essa distinção dessas coisas, né? Mas aí Mateus falou de... Tem até uma pessoa aqui, quem é essa aqui? Essa ali? Lidiane Bezerra. Então no Natal, nos irmãos não podemos ter árvore de Natal. Eu particularmente não comungo dessa ideia, entendeu? Mas foi aquilo que eu falei, eu não vou aqui ditar normas, mas a origem dela não é uma boa origem, entendeu? O Deus Nirode, do seu nascimento espetacular, entendeu? Então não é bom, nos traz relações pagãs. Eu acho que isso não fica muito legal para o cristão, entendeu? Ótimo. A gente está tendo muita pergunta aqui, né? Mas eu vou voltar a uma aí que foi... E eu pensava que o programa ia durar só 1 hora hoje. Eu também estava nisso, viu? Mas acabou. Mas aí falou de algo bem interessante aqui, né? Que eu acho que a gente tem que falar, né? A gente tocou, não sei quem foi agora que falou, mas a gente tratou pela metade, né? Com relação às comidas, né? Porque, meus irmãos, comer é muito bom, né? É bom. Ai, daqui a pouco mãe já sabe. Eita, tá vendo aí, ó? Mas, então, né? Como é que a gente se porta quanto às diversas comidas aí que são nos oferecidas nesse tempo, né? Por exemplo, acho que foi Mateus que falou, se não me engano. Ele falou, por exemplo, da ceia de Natal, né? Que ocorre lá e tudo mais. O próprio São João, né? A gente tem aqui na nossa região, é tempo de milho, né? Tempo de milho, as pessoas tá mais barato a oferta, né? Se propaga mais. Como é que a gente se porta quanto a isso, né? Eu lembrei agora de outra coisa, né? Era isso e também as próprias vestimentas, né? A gente vinha, por exemplo, de xadrez para as igrejas, né? Como é que as igrejas se portando, se adequando às vezes a esse tipo de movimento? Como é que a gente deve encarar isso? Em relação à comida, aí depois a gente toca na questão da roupa, né? Qual o princípio que eu gosto de utilizar? Aquele que Paulo ensina em 1 Coríntios 8, 9 e 10. O que é que Paulo fala lá? O nosso comportamento em relação às carnes que eram sacrificadas aos ídolos. Porque dentro do contexto do apóstolo Paulo, existiam as adorações pagãs, e as adorações pagãs, elas consistiam também em sacrifícios de animais. Então o que acontecia? Se sacrificava, mas não todo animal, sobrava a sua carne. Então o que é que eles faziam? Jogava a carne fora? Não, vendia no mercado. E as pessoas iam, compravam e até consumiam. Por um preço mais barato, né? Oi? Por um preço mais barato, né? Era bem mais acessível e ia ser uma carne descartada. Né? Ia ser uma carne descartada. Então, o que é que o apóstolo Paulo instrui aos irmãos da igreja de Corinto? Porque era uma cidade que era muito paganizada. E às vezes eu fico me colocando no lugar daqueles irmãos e vejo que eles sofreram muito. Porque era uma cidade marcada pelo paganismo e era uma cidade marcada pela sensualidade, porque era uma cidade portuária. Então eles tinham os dois problemas, tanto a carnalidade como também o paganismo. Então, trabalhando aqui especificamente a questão do paganismo. Então, os irmãos, né, iriam fazer refeições com outros irmãos e a carne era servida. Qual era o conselho que Paulo dava? Não pergunte de onde veio, simplesmente dê graças e coma. Agora, se foi identificada a origem, o que é que você deve fazer? Não comer, inclusive por causa da consciência do nosso irmão. Então aqui você vai encontrar o quê? Um princípio, que eu acredito que a gente possa utilizar esse princípio para essa questão das comidas típicas, aqui pegando especificamente as comidas de São João, mas também pode servir para outras comemorações que porventura nós tenhamos. Então, qual deve ser o nosso cuidado? A questão da origem, porque se realmente a pessoa fez, tentando agradar suas divindades, tentando agradar os seus deuses, é aconselhável, uma vez que você saiba, de você se abster. Mas uma vez que você não saiba, não haveria nenhum problema. Por quê? Você não soube, até porque são comidas que são oferecidas em determinados períodos. Por quê? Por causa do ciclo da plantação. Dificilmente você vai encontrar abundância de comida de milho em outros períodos. Basicamente vai ser nesse período porque começa a se plantar em março, então via de regra, se não der seca, vai ser nesse período. Então a gente não pode dissociar essa questão, entendeu? Na questão da carne era até mais agravante, porque a carne tinha continuamente, mas mesmo assim Paulo faz essa observação: se você não souber que é carne sacrificada aos ídolos, de graça e coma. Então da mesma forma acontece com cada um de nós. Acho que isso serve de parâmetro. Por exemplo, aqui me vem à mente uma outra situação, somente, né? A questão do acarajé, né? Eu fui na Bahia, né, já algumas vezes, e até então não tinha comido não, né? Era uma coisa nova, acho que uns 4 anos para trás, né? E aí me foi indicado lá um local que era até um irmão que fazia, né? E a gente sabia que a origem não era origem
nada satânico, porque em Salvador mesmo tem, né? Aquela questão do que é oferecido primeiramente aos deuses e depois ele é vendido. Então foi a primeira vez que eu experimentei, porque eu sabia da origem, entendeu? Não ia ter nenhum problema em relação a isso aí. Mas em sabendo da origem, aí realmente a gente deve se abster. Ô pastor, eu acho que esse texto lá de Coríntios que ele fala isso, né, eu particularmente tenho um entendimento um pouco diferente quanto a isso. Pois né? não. Que era no seguinte, né? Se eu fosse, por exemplo, comer, né, ou comprar algo que fosse sacrificado aos ídolos, eu poderia ir lá comprar tranquilamente, sem saber, né? E daria graças sobre aquilo, e aí o alimento, né, seria purificado mais. Só que eu né, pela minha limitação, sempre pensei que, por exemplo, fosse no sentido de eu não saber a origem, mas se eu fosse indagado, né, por exemplo, me fosse assim, não, isso aqui é comida sacrificada a ídolos, e as pessoas vissem um crente comendo aquilo, e aquilo gerasse escândalo. Nesse caso, você seria o anfitrião? Eu não entendi só a sua posição no processo. Teria um vendedor lá, né, vendendo lá, sim, e eu sim. chegaria como cliente lá, certo. né? E você cristão. Exatamente, eu cristão. Certo. Eu inicialmente não sabendo de qual era, né? Mas aí ele me diz de onde é, né? E ele se escandaliza com isso, né? Sempre foi o que eu pensava mais era se aquilo gera escândalo. Sim, se você fosse comprar já sabendo da origem? Sim. Não, aí também não compre não. Aí o sensato, pegando o princípio do apóstolo Paulo, é que você também não consuma, não adquira aquele produto, porque você sabe da sua origem. Entendeu? Sempre tive essa dúvida aí. Até porque quando você adquire um produto que você sabe que é a origem cristã, ou você sabe que é a origem pagã, pode haver indagação. Vai ser constrangedor. Então, é melhor você matar o mal na raiz. Então, nem compre. Sim. Entendeu? Nem compre. Eu sempre pensei que era mais pelo fator constrangedor, ou nem constrangedor, de escândalo, né? Exatamente. Porque as pessoas iriam dizer assim, olha, não, você está comendo e você, né, de cristão, e por isso aí deveria se abster. Não deve nem comprar. Porque no caso do contexto do apóstolo Paulo, eu acredito que ele trabalhar com pessoas novas convertidas que vinham do paganismo, que era a realidade cotidiana das pessoas, entendeu? Então ele está instruindo uma coisa nova, até porque não existia nenhuma instrução nesse sentido. Quem dá a instrução é Paulo. Então, se a gente não tivesse, é claro que entra a providência de Deus, a instrução do apóstolo Paulo em relação a isso aí, a gente estava totalmente alheio ao comportamento adequado. Então, no caso, o que Paulo fez foi instalar esse princípio, entendeu? Em não tendo esse princípio, ia ser uma normalidade, porque os cristãos iam encarar como se fosse uma coisa comum, entendeu? Eles iam daquela realidade mesmo. Então, para nós, a gente não deve nem comprar sabendo da origem, entendeu? Não é correto, não é bom. Perfeito. Fica aí o esclarecimento, tá? Deixa eu só contar uma história aqui. Eu não sei se elas vão achar ruim, não, mas me veio à mente. Nessa última viagem que nós fizemos para Barreiras, a gente faz a viagem em 2 tempos, né? O primeiro tempo, o primeiro dia de viagem, a gente pernoita lá em Feira de Santana, que é a Bahia, né? E aí a gente chegou lá, eu, Islene, Ana Lívia, Melissa, Rubinho, e aí a gente foi dormir, né? Lá no flat, no hotel, e tinha lá uma jarrinha, parecendo essa jarra que a gente usa para fazer batismo aqui na igreja, cheio de pulseirinha, né? Tinha verde-limão, laranja, rosa, com o nome Senhor do Bofim. Aí o que foi que aconteceu? Não sei se foi Melissa ou se foi Ana Lívia, chegou lá e pegou, né? Aí eu, não pegue não. Por quê? Por que não? Depois eu explico, porque o rapaz estava atendendo e ia ficar um negócio meio constrangedor, né? Aí depois eu fui explicar, porque a gente está na Bahia, então se você coloca aquela pulseirinha, você vai ser identificado como uma pessoa pagã. Aí Melissa até disse, né? Melissa muito arteira, não, mas a gente cobriria o nome do Senhor do Bofim. Eu digo, mas não ia adiantar, porque era pulseira. Na Bahia todo mundo ia saber que se trata disso, então é melhor não. Então deixa isso para lá, porque já é consagrado. Então são essas coisas que a gente tem que ensinar, e naquele contexto é não mesmo, depois a gente explica, entendeu? Porque o rapaz estava na minha frente, aí era constrangedor eu ter que explicar isso na frente dele. Perfeito. Então a gente está quase vencendo aqui as perguntas dos irmãos, eu estou vendo aqui, mas a gente tem uma aqui do nosso irmão André, né? Nosso irmão André, deixa eu ver aqui o correio, André. Ele diz assim, em relação a soltar fogos nesse período de festa junina, não seria uma forma de comemoração? Seria. E aqui eu entro com outro dilema, né? Eu não sei se é por causa da minha infância, que eu gostava muito desse negócio de fogos, né? Mas isso remete à comemoração pagã. Até porque você não faz isso em outro período, né? Se você fizer isso em outro período, não teria problema nenhum. Mas em fazendo no período, a conotação que vai passar, a visão que vai passar,
é que você estará fazendo isso para um ídolo, para um Deus pagão. Então, o bom para um cristão também é se abster. Agora, é difícil também para os meninos, porque eles gostam de ver os outros, mas o fato é que a gente deve evitar essa semelhança. Caleb Gabriel, ele pergunta, e o dia 2 de novembro, né? Dia de finados, né? Dia dos mortos. Dia dos mortos, entendeu? Então, eu acredito que um cristão, ele também deve se... Fabinho Filho falou, e soltar fogos no Ano Novo. No Ano Novo pode, né, Fabinho? Porque no São João pode... pode meter o aço, entendeu? Pode meter o aço. Então, a questão do... Dia 2 de novembro, né? Sim, dia de finados. Dia de finados. Então, o que é que se faz, né, no dia de finados? Você termina fazendo uma homenagem aos mortos. E o que acontece? A gente sabe que depois da morte segue-se o julgamento. E hoje, até de certa forma, as pessoas já esfriaram mais em relação a isso aí, né? Mas tinha muito de você ir para cemitério, de você ter adornar o túmulo da pessoa, de você passar lá o dia abatido, né? Com uma forma de tristeza por causa da partida. Eu acho que esses exageros, eles devem ser evitados para um cristão, entendeu? Eu acho que a homenagem que a gente deve dar aos nossos mortos, em primeiro lugar, não é nem a homenagem em si em relação à morte dele, mas a homenageá-lo na sua vida respeitando. E uma vez que eles partem, guardarmos na lembrança ensinamentos positivos, exemplo positivo de vida. Eu acho que essa é a melhor forma de homenagear, não separando um dia, não acendendo velas, não levando flores para o cemitério, até porque para quem está lá, não vai adiantar de nada, só são restos mortais, ossos, não vai ter serventia nenhuma. Isso acaba sendo um certo tipo de consumismo e de falsa piedade. Eu acho que um cristão não deveria participar dessa forma de comemoração do dia de finados. Na verdade, de nada relacionado ao dia de finados. Perfeito. Matheus Cavalcante, né? E acho que a gente bate aqui as nossas perguntas, né, com nossos irmãos. Diz o seguinte: queria destacar aqui a festa bem marcante nos Estados Unidos, né? O Dia de Ação de Graças, né? Bem comum também lá. Não temos esse feriado no Brasil, mas acredito que esteja classificado como um dos feriados benéficos aos cristãos, né? Da gente poder, eu acho que é justamente a gente poder se utilizar dele, né, para propagar, né? Na verdade, essa questão do Dia de Ação de Graças até que está se popularizando no Brasil agora, né? Nesses últimos 10 anos para cá. Sim, bem comum mais assim, né? Até porque veio a Black Friday, né? E junta com a movimentação, né, de comércio, né? O povo quer... Que na verdade Black Friday não tem nada, é só... mas está muito em voga já hoje no Brasil. E é interessante, né? Porque quem instituiu esse feriado foram os puritanos, quando eles foram colonizar os Estados Unidos. Eles saíram da Inglaterra para a Nova Inglaterra, no Butterfly, né, que era o navio que eles foram. E aí, quando eles se instalaram e começaram a plantar os primeiros frutos da terra, eles separaram um dia específico para agradecer a Deus. Então, de certa forma, é uma comemoração genuinamente cristã. E é uma oportunidade boa da gente falar, né? A influência positiva do protestantismo na América, entendeu? Os benefícios que eles levaram. Então, numa data assim, você aproveita e fala da questão do Evangelho, daquilo que está relacionado com o Evangelho. Então, o Dia de Ação de Graças é uma festa, é uma comemoração predominantemente cristã mesmo, puritana, né? No sentido exato da palavra. Mas eu falei aqui do navio Butterfly, né? Que é borboleta. Eu me lembrei de um erro que eu cometi há 15 dias, só um parênteses aqui, que pode ser que eu esqueça de novo. Quando a gente falava de Jonathan Edwards, que eu tinha dito que ele fez um tratado sobre as borboletas. Não, foi sobre as aranhas. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa me corrigiu, entendeu? Que eu tinha falado aqui sem saber, sem pensar, mas depois ela falou, eu me lembrei. Então, o tratado de Jonathan Edwards foi das aranhas e não das borboletas. Só uma correção aqui para ficar registrado, entendeu? Muito bem, o que é que a gente tem mais para hoje? A gente tem mais duas, né? Eu acho que a gente tem uma aí que a gente está em cima da hora, vamos lá. A gente está vencendo uma de forma fracionária, porque ela botou umas duas vezes aqui na minha mente. A questão da roupa, Exatamente, a gente falou da comida, foi e voltou. A questão da roupa, né? É bem comum hoje as pessoas, né? Eu conheço diversas igrejas que já fizeram muito uso, né? Dia de São João, né? Graça comum pra cima, todo mundo vestido. E até quem sabe uma quadrilhinha, né? Se for o caso, chapéu, né? Pintar o bigodinho no rosto. Não, gente, não tem nada a ver. O que é que a Bíblia diz? Que a gente deve
se afastar de toda aparência do mal. Não é do mal em si, é daquilo que pode parecer mal. Veja que a Bíblia ela vai bem mais além, né? Porque você pode ter uma concepção da seguinte forma: não, eu não vou praticar o mal, mas não é isso que a Bíblia está exortando. Ela diz que a gente deve se afastar daquilo que pode parecer com o mal. Então, se você vive numa cidade como Campina Grande, é uma cidade que no período junino ela tem essa força marcante da celebração da festa, e se você usa roupa junina, qual é a concepção que a pessoa vai ter? Está indo para a igreja, mas quando acabar vai lá para o Parque do Povo. Olha só o mau testemunho, olha só o de mantelho. Então, eu acho que a gente deve se guardar disso, entendeu? Não aqui que você não deva vestir roupas quadriculadas, mas deixa isso para um outro período. Acho que dá para passar, entendeu? Deixa ir para um outro tempo, para um outro mês, para um outro momento. É mais prudente, é mais cristão, entendeu? E às vezes dá uma tristeza, né? Tratando dessa questão mesmo, da questão da festa junina, né? Muitas vezes você tem aí os crentes, coloca no Facebook, coloca no Instagram, né? Os crentes lá tirando foto na fogueira, entendeu? Não, gente, a gente não tem nada a ver com essas coisas, morremos para isso, entendeu? É uma coisa do mundo, uma coisa secular, uma coisa carnal. A gente tem que se afastar e procurar ser diferente, inclusive nesse aspecto, entendeu? Inclusive nesse aspecto. De fato salgar, né? A gente não consegue se salgar se nos amoldarmos. Com certeza. Pessoas, né? E eu até estava lendo uma história interessante que eu não sabia desse negócio de data comemorativa. Teve tanta história que o papai não tinha me contado, que eu aprendi, que daria 2 programas, entendeu? Que eu até nem falei do aniversário, né? Da questão da festa, da comemoração do aniversário. Só tem uma pergunta aqui que eu vou bater, que foi a da Pronto. Então, nessa questão mesmo da fogueira, talvez nós não saibamos. Esse costume ele veio da Roma Antiga, do período do Império Romano. Mas olha só como ele era utilizado naquele período. Ele era utilizado para que marcasse uma transição de estação, né? A questão do frio para a questão do calor. A igreja absorveu, a igreja romana, aplicou a questão de São João, e isso terminou se tornando uma parte integrante da festa. Então, uma coisa que não tinha nem a utilização pagã, ela foi transformada em tal, e agora bagunçou tudo, porque a origem não é nem uma origem pagã, é até uma origem interessante, marcando uma transição de estação, e a igreja romana perverteu. Olha só a coisa complicada, entendeu? E aí não tem nem como você tirar esse estigma, já está atrelado. Perfeito. E agora a última pergunta para a gente terminar por hoje, pessoal. É essa aí mesmo, né? E eu senti que a irmã Gleiciane mandou uma plena direta aí para nosso irmão Pedro, viu? Ela quer saber se Pedro pode mandar um carro de telemensagens no aniversário dela, para comemorar, né? Comemorar o aniversário com fogos é errado, até carros de Telegram já usavam, né? Não, acredito que não. É uma forma de você homenagear. No caso aí de Gleiciane, homenagear essa pessoa com a qual você casou, ou então uma pessoa especial para você, entendeu? Não tem nenhuma conotação, a origem pagã. Isso na verdade foi uma invenção, né? Hoje talvez nem tanto, mas há 15 anos era bem comum, né? A questão das telemensagens, aquele negócio todo. Então marcou muito um período da história, e é uma coisa assim bem emocionante. Tem quem não goste, mas tem quem goste, entendeu? Então não há nenhum problema com fogos, de preferência também com um bolo, entendeu? Refrigerante. Chama os amigos. E chama os irmãos também, para a gente participar também desse momento, entendeu? Só não pode botar música mundana, naquele sentido carnal que a gente já discutiu, entendeu? Não é secular, mas mundana no sentido carnal mesmo, entendeu? Então não há nenhum problema. A questão do aniversário, Mateus até colocou aí de novo. O programa rendia, rapaz, se a gente fosse falar mais sobre ele. A gente só bateu aqui, tem umas... Depois eu faço um estudo na igreja sobre tudo isso, que a gente trabalha cada detalhe em relação a isso aí. Essa comemoração da festa de aniversário, inclusive, ela não é absorvida por alguns grupos ditos cristãos, né? Os Testemunhos de Jeová, por exemplo, eles são avessos a qualquer comemoração que você faça de aniversário, porque eles ligam a sua argumentação à origem da festa em si, né? Porque essa comemoração de aniversário também tem uma origem romana, entendeu? Ela foi feita dentro de um contexto onde se concebia que no dia do aniversário os anjos maus, eles vinham em busca da pessoa que completava aniversário, entendeu? Então, para evitar que isso acontecesse, essa pessoa fosse levada para o além, então ele se comemorava a festa dessas pessoas, inclusive com velas, justamente para iluminar o caminho delas. Por isso que tem a vela de aniversário, entendeu? E por isso que se atrelava à vela um poder, um certo poder, da onde vem a questão de você fazer o desejo.
Então está tudo relacionado ao paganismo. Tudo relacionado ao paganismo. Essa também foi uma história que papai e mamãe não contou a gente, entendeu? Mas tem. Então, é onde você vê uma origem pagã, mas você pode convertê-la numa aplicação cristã quando você usa para agradecer a Deus, reconhecer as bênçãos do Senhor e por aí vai, entendeu? Então veja, origem pagã sim, mas você pode fazer uma conotação positiva envolvendo a questão da gratidão a Deus, certo? Mas não fique muito impressionado não, porque se eu falar aqui do casamento, noivas, véu, grinaldo, daminha, você ia ficar horrorizado com a origem dessas coisas, daria um outro programa, entendeu? É interessante essa questão da... O senhor Islândia é muito sincronizado, viu? O pensamento é sincronizado, porque eu debato antes de vir para cá, eu já dou lá uma introdução geral. Então, o que eu vi, né, fechando aqui essa questão das datas comemorativas, dessas comemorações, a maioria delas tem uma origem pagã. Ela tem uma relação com o paganismo, entendeu? Então, você tem que ter um cuidado muito grande quando trata desse assunto, porque um princípio que vai utilizar para um, vai ter que utilizar para outro. Então, quando você chega e diz, isso aqui é errado, tenha cuidado, porque você pode estar praticando outra coisa que é bem mais pagã, entendeu? Então, é um caminho, é um campo minado. E é bom você analisar cada coisa, à luz da sua história, à luz da sua origem, e ver como é que a gente pode dar essa conotação cristã, para que a gente não tenha algo que tenha origem pagã e permaneça com práticas pagãs. Acho que a gente tem que redimir essas práticas, dando uma visão e um comportamento bíblico, ok? Eu acho que também no contexto do que acho que passou aqui era Vitor Arthur, ele tinha falado, né, justamente do dia 12, né, que é o dia das crianças, né, que é o 12 de outubro. 12 de outubro, né, que é um dia da padroeira do Brasil. Exatamente, padroeira, desculpa aí, eu nasci dia 10, então tá tudo certo, né? Mas ele fala justamente porque a gente, né, muitas igrejas também que chegam a comemorar e até fazer atividades, né, no tocante ao dia das crianças também, né, que é algo comercial também, né, tem todo esse viés também por trás, né? Exatamente. Mas então a gente deve interpretar como dia das crianças, né? O fazer o dia das crianças, né? É a pergunta que ele tem falado, né? Como é que a gente encara? Nesse caso, o cristão e a igreja devem comemorar a tal data, nesse sentido, não, acho que é o dia das crianças. Eu acho que se a gente desconectar da data já dá uma melhorada boa, porque se você não comemora nem no dia 12 e nem em outras datas, acaba que a gente perde essa oportunidade de homenagear as nossas crianças, de ter uma programação específica. Então, eu acho que o ideal para que a gente evite erros é fazer em outra data. Via de regra aqui na igreja, pelo menos enquanto aqui, durante esse período em que nós estamos aqui, a gente sempre coloca uma semana para trás, já para não correr risco de harmonizar, entendeu? Ter o dia delas, mas não associar com o dia 12 de outubro, que infelizmente está atrelado o dia da padroeira do Brasil, entendeu? É interessante porque faz sentido, tem que ter o dia das crianças, tem o dia dos pais, das mães, tem que ter pois é. E aquele negócio, se você não está apegado à questão idólatra, você vai transferir para outro dia sem problema nenhum, porque o importante não é a data, o importante é o momento que você faz aquele reconhecimento, aquela gratidão, que eu acho que é isso que importa para nós, separarmos a data em si, mas não esquecermos do momento e da oportunidade. A irmã Gleiciane falou que a mãe dela nasceu dia 29 de junho, né? Neida, aí já passou a data dela aí, ó. Então comemora o dia do aniversário da sua mãe, viu? O dia do aniversário da sua mãe. Não São João em si. Não escutei a resposta sobre enfeite de Natal. Terezinha Andrade. Se eu não me engano, é aniversariante de hoje. Terezinha parece que é. Acho que ela era da igreja de uma pessoa. Se for, então vai lá nossos singelos parabéns. Dia do seu aniversário, tá vendo aí? A questão dos enfeites de Natal. Comemorando bem, irmã. A questão dos enfeites de Natal é aquilo que nós havíamos falado, né? O ideal é que nós, como crentes, como povo de Deus, não os utilizemos. Por quê? Toda a conotação dele é pagã e não tem nenhuma aplicação com Cristo e a sua obra. A data em si não, né? A comemoração em si de Natal não, porque a gente consegue ter essa verdade da encarnação do Salvador, mas os enfeites não. Tanto a guirlanda como a árvore, o pisca-pisca, a conotação dele sempre é pagã, a sua origem é pagã. Então o ideal é que nós cristãos nos desvencilhemos, ok? Até mais, pessoal. Terça-feira estamos aqui mais uma vez no Bate-Papo ISCM.